à igreja, mesmo assentados, que abram as suas Bíblias, em 2 Timóteo, no capítulo 2, versos do 1 ao 8. Eu estarei fazendo a leitura e a igreja acompanha. Diz assim a palavra do Senhor: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Palavra do Senhor. Meus irmãos, as famosas últimas palavras, próximo à partida de um amigo, de um ente querido, é muito importante. Quando homens notáveis, influentes na sociedade, estão prestes a partir, o mundo espera ouvir as suas sábias palavras, as suas últimas palavras de recomendações. A família se esforça para ouvir cada sílaba sussurrada. Conselhos, sabendo que talvez aquela é a última palavra dele. Por sua vez, o filho que tem a oportunidade de acompanhar o seu pai nesses últimos momentos de vida, dá real importância para essas últimas palavras, de forma que fica eternizada em seu coração. Não é diferente do que está acontecendo nestes versos. Esses versos que nós lemos são as últimas palavras de Paulo a seu amado filho na fé, chamado Timóteo. O apóstolo, ele está preso por conta da cruel perseguição neroniana. Ele está sendo acusado de ser o líder dos incendiários de Roma, de ser um malfeitor. Colocaram sobre ele uma acusação falsa e por isso ele sofre reveses por conta dessa acusação. Inclusive, alguns que andavam com ele, por conta disso, o abandonaram. Outros, como o próprio Timóteo, quando recebeu essa notícia, ficou entristecido. Meus irmãos, aqui o apóstolo Paulo, diferente da sua primeira prisão, ele ora pedindo a Deus que o libertasse. Mas nessa última prisão, ele já está certo de que ele está vivendo os corredores da morte. Ele estava numa fria prisão romana, nos corredores da morte, aguardando a execução que iria chegar, tendo consigo apenas o pergaminho, a pena e a tinta. E Paulo, então, ele é acusado por Nero por ser o líder
daquele que incendiou Roma, uma acusação falsa, porque foi o próprio Nero, na ideia de revitalizar Roma, colocou fogo e o fogo se alastrou. Para que essa fama não chegasse até ele, ele então aponta os cristãos como sendo eles aqueles que causaram incêndio em Roma. Então desencadeia a grande perseguição religiosa. Crentes estão sendo mortos por ursos e gladiadores no Coliseu Romano. Pessoas sendo colocadas como tochas vivas no meio das praças, sendo envolvida por carnes e cães selvagens comendo eles vivos, por conta da pregação do Evangelho. E quem é o líder de tudo isso? Para Nero, o líder é o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo agora ele está preso. As pessoas que viviam com ele, sabendo dessa notícia, agora o abandonaram. Estão tristes porque não esperavam que isso fora feita pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, então, meus irmãos, ele analisa todo o contexto no qual ele está inserido e resolve escrever as suas últimas palavras ao seu filho, Timóteo. As palavras do apóstolo Paulo a seu filho Timóteo, nesses versos que nós lemos, são imperativos, ordens. Veja que a primeira palavra que aparece como imperativo nos versos que nós lemos é fortifica-te na graça. E essa palavra fortifica-te traz a ideia de dar energia, adquirir forças, ser forte. Trata-se de um fortalecimento no homem interior, a fim de que o indivíduo que esteja qualificado para a luta externa, cumprindo devidamente a sua missão no mundo. Paulo está dizendo: meu filho Timóteo, fortifica-te na graça. Fortaleça o seu homem interior. O apóstolo Paulo, então, ele continua as suas últimas palavras e como imperativo vai dizer para Timóteo: transmita essas palavras a homens fiéis. E aqui, essa palavra traz a ideia de dar continuidade, transmissão e preservação da mensagem apostólica em todo o seu poder e pureza. Aquilo que Timóteo havia ouvido falar do apóstolo, ele deveria agora a passar a outros. Ele deveria ensinar e fazer discípulos a pessoas que estariam aptas para também aprender e transmitir essas verdades. Perceba, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, antes então de criar 3 imagens dentro do seu texto para explicar esses imperativos, ele diz ainda um último imperativo, dizendo: Timóteo, participa dos meus sofrimentos. A perseguição que iniciara em Roma e que Paulo já estava sofrendo, iria atingir as províncias de Roma. Timóteo estava em Éfeso. Sendo província de Roma, aquilo que havia sido determinado pelo imperador em Roma rapidamente iria atingir as províncias. E esta palavra, meus irmãos, Paulo está agora convocando o seu filho a passar pelo mesmo sofrimento devido à causa do Evangelho. Paulo então resume esses imperativos iniciais com algumas imagens. Para melhor compreensão de Timóteo, ele vai dizer a imagem do soldado, do atleta e do lavrador. E é interessante que a primeira imagem do soldado, aqui ele procura falar a respeito daquele que o arregimentou. Ele fala que aquele que é o soldado, ele procura agradar aquele que o convocou, aquele que o chamou para servir. Envolve-se aqui com assuntos fora de ordem, fora da vida militar, é desagradar aquele que o arregimentou. Meus irmãos, hoje,
a vida militar é um pouco diferente daquele período, ou daqueles países que estão vivendo em guerra. Porque aquele que se alista, ele jura ao pavilhão nacional, entregando a própria vida para aquilo. E Paulo está dizendo o seguinte: aquele que o arregimentou, esse agora não procura envolver em assuntos de outra natureza. Ele procura agradar pela entrega da vida aquele que é o comandante. O apóstolo Paulo levanta essa imagem para Timóteo. Timóteo procura agradar ao seu comandante, porque é ele que o arregimentou. Não se envolva e não seja enredados por assuntos concernentes a outros momentos que não seja a vida cristã. Mas perceba que a segunda imagem é do atleta. E ele fala que é coroado este atleta quando cumpre a prova dentro das normas. E aqui é legal, porque o atleta, ele precisa cumprir as normas para que então ele seja coroado. Recentemente nós tivemos a Olimpíada aqui no Brasil e percebemos que algumas pessoas, por vezes, ela é acusada pelo exame antidoping. Por mesmo que aquela pessoa, no período de todo o percurso da corrida, ela chegue ao pódio e seja coroada, quando é acusado o exame antidoping, ela tem que deixar a medalha, a coroação e sair do pódio entregando para a pessoa posterior. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, ande nas regras. Você vai ser coroado. E por fim, ele levanta então uma outra imagem. E essa imagem agora é a imagem do lavrador. O lavrador, meus irmãos, é aquele que acorda cedo. É aquele que trabalha arduamente preparando o solo. É aquele que lança a semente, mas também é o primeiro a colher os primeiros frutos. O apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, você não pode ser preguiçoso. Você precisa trabalhar arduamente e você vai colher os primeiros frutos a respeito disso que você está fazendo. E então Paulo, depois de levantar essas três imagens para a compreensão de Timóteo, ele vai dizer, nos últimos versos que nós lemos, mais dois imperativos. Primeiro, pondera tudo isso que eu estou falando para você. E a respeito disso, Paulo está dizendo para Timóteo: você precisa calcular tudo na certeza que Deus lhe fará entender. Calcula isso que eu estou falando para você. Analisa, mas tendo a certeza de que o Espírito Santo irá iluminar o seu coração a respeito destas palavras. E por último, então, o apóstolo Paulo, ele diz: lembra-te. Lembra-te significa para o Cristo, para a morte e ressurreição dele. Porque esse é o parâmetro para a vida cristã. E perceba, meus irmãos, o apóstolo Paulo está próximo da morte. Está já na fileira para ser executado. E ele deixa então para o seu filho algumas verdades para a vida cristã, que também cabe a nós outros. E por isso, eu quero refletir com os irmãos ancorado no tema: imperativos para a vida cristã. Imperativos para a vida cristã. Perceba comigo que o primeiro imperativo para a vida cristã é: fortifica-te na graça. No verso 1 ele vai dizer: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. O olhar do apóstolo aqui é um olhar de um pai que está preocupado com o filho. Ele bem sabe que a carreira cristã, ela é marcada, meus irmãos, por dificuldades, por prisões, por açoites. E Timóteo aqui deveria fazer o contraste de Fígelo, de Hermógenes
e todos da Ásia, quais abandonaram o apóstolo Paulo, pela falsa acusação de que ele era o líder dos incendiários de Roma. Ele deveria fortificar-se na graça, pois os momentos de perseguição estavam às portas. Como nós vimos anteriormente, a ideia da palavra aqui é fortalecimento no homem interior, a fim de que o indivíduo seja qualificado para a luta externa, cumprindo devidamente a sua missão no mundo. Meus irmãos, de Cristo. Comentarista chamado John Kelly, ele diz que é a graça da qual somos recebedores mediante a comunhão de Jesus Cristo. E a ideia aqui do comentarista é uma ideia mais ampla, indica aquilo que Cristo estabeleceu como bênção para os cristãos através da cruz. A doutrina reformada chama isto de meio de graças, ou seja, os instrumentos designados de Deus pelos quais o Espírito Santo capacita os crentes a receber Cristo e os benefícios da redenção. Quais são os meios de graças, meus irmãos? Os meios de graças é a comunhão dos santos. Nós somos fortificados quando estamos em comunhão uns com os outros. Os meios de graças são os sacramentos, a ceia e o batismo. Quando nós estamos envolvidos, assentado à mesa, tendo a presença real e espiritual de Cristo, nós somos fortificados nisto. Quais são os meios de graça, meus irmãos? É a oração, é a leitura da palavra. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo aqui para Timóteo: Timóteo, fortifica-te na graça. O evangelho não é só flores. O evangelho é momento de lutas e também de perseguição. O momento de desafio, de reveses. E como nós iremos responder a essas demandas quando surgirem? Através da vivência plena na comunhão dos santos. Quando nós estamos como um corpo, ajuntados, unidos, envolvidos pela presença santa e real do Espírito Santo, quando nós dobramos os nossos joelhos, e então procuramos conversar com Deus e viver esse relacionamento com Ele, através da oração e da palavra de Deus, nós somos fortificados. Estes são os meios de graça, por isso a importância de nós estarmos aqui envolvidos, ouvindo a palavra de Deus com a igreja. Você não está, meus irmãos, sentado no banco da igreja por acaso. Você não vem participar da comunhão dos irmãos por acaso. Você não participa da ceia por acaso. É porque Cristo estabeleceu isso como meio pelo qual nós sejamos fortificados. São os benefícios daquilo que Cristo estabeleceu na cruz do Calvário para o seu povo. O apóstolo Paulo está dizendo: graça que está em Cristo Jesus. Igreja presbiteriana de Mesquita, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Esteja envolvido e inserido no corpo de Cristo. O apóstolo Paulo, ele continua dizendo o seu segundo imperativo. E o segundo imperativo aqui é transmita. No verso 2 ele vai dizer: e o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isto mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. E veja aqui comigo, que a ênfase que o apóstolo Paulo dá, é na transmissão daquilo que Timóteo já havia falado a seu respeito. Falar quem era Paulo. Paulo, os sofrimentos que ele passou por conta do evangelho, as conquistas que ele teve por conta da pregação, mas
estas verdades precisavam ser transmitidas, não aquilo que Paulo estava vivendo, mas aquilo que Paulo, ele pregava, o evangelho. Como diz, Paulo está para partir desta vida. Por muito tempo, ele carregou a tocha do evangelho. Daqui em diante, ele a põe nas mãos de Timóteo, o qual, por sua vez, deve passar a outros. O depósito que foi confiado a Timóteo deve ser depositado em mãos de homens dignos e de confiança. Meus irmãos, se nós estamos aqui, é porque a tocha do evangelho foi passado de uma pessoa para outra pessoa. E o que nós estamos fazendo a respeito desse evangelho que chegou até nós? O apóstolo Paulo está aqui agora dando uma ordem para Timóteo. Timóteo, transmita essa verdade. Veja homens idôneos, homens que são ensináveis, homens que querem aprender, prepara eles, discipula eles, chamam eles para perto de você. E agora, faça com que eles também transmitam essas verdades. Aliás, este foi o imperativo de Jesus Cristo aos seus discípulos. Ide por todo mundo, pregai o evangelho e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazei discípulos de todas as nações. Perceba que isso é uma missão que foi dada a nós outros discípulos de Cristo. Precisamos romper as quatro paredes. Precisamos sair, pregar a outras pessoas, chamar aqueles que estão querendo aprender para perto de nós e ensinar o evangelho a ponto que estes também estejam capazes de ensinar a outras pessoas. Mas veja comigo ainda, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, ele vai mais além. Participa dos meus sofrimentos. Ele vai dizer, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. As lutas, como eu disse no início, que Paulo passou foram devido à fiel pregação do evangelho. Participar dos sofrimentos de Paulo é participar dos sofrimentos de Cristo. Aliás, foi ele quem disse, sede meus imitadores, assim como eu sou? Assim como eu sou? Meus irmãos, olhar para aquilo que Paulo passou é sentir-se envergonhado a despeito daquilo que nós passamos e vivemos por conta da pregação do evangelho. Aliás, Paulo vai fazer uma defesa disso quando o acusam. E ele vai dizer, são eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente. E exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes. Recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes. Fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuadamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigo nos rios, perigo de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigo no mar e perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome e sede. Por muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Meus irmãos, o apóstolo Paulo aqui, ele está dando conselhos úteis a Timóteo. Timóteo, suporta o sofrimento durante os dias difíceis que virão. Meus irmãos, é muito fácil servir a Cristo pelos motivos errados. Por ser algo emocionante. Nós entramos na igreja
e ficamos emocionados com as palavras, com os hinos que são cantados. É muito fácil servir a Cristo porque é recompensador. Então nos debruçamos na teologia da prosperidade, porque, aliás, quem serve a Cristo não pode sofrer e recebe todo o bem dessa terra. É muito fácil servir a Cristo, meus irmãos, quando é pessoalmente enriquecedor. Mas no verso 9 desse mesmo capítulo, Paulo ele afirma estar sofrendo algemas como malfeitor por causa do Evangelho de Cristo, mesmo ele não sendo malfeitor. Por vezes nós somos acusados, por vezes nós somos apontados por diversas coisas, por vezes há crises, há momentos de discussões, mas é por conta disso que eu vou baixar a cabeça? É por conta disso que eu vou abandonar o barco? A Bíblia vai dizer: ai daquele que põe a mão no arado e volta a olhar para trás. Meus irmãos, nós fomos chamados para continuar a obra que Cristo outorgou à sua igreja. Transmita a homens fiéis essa palavra. Nós somos chamados para participar dos sofrimentos de Cristo. E certa feita, Calvino vai dizer: a mesma forma como Deus Pai resolveu agir com o seu Filho, fazendo com que ele fosse açoitado e morresse na cruz do Calvário, da mesma forma ele resolve fazer às vezes conosco. A vida não é vida no Evangelho de apenas bonança, alegria. Meus irmãos, nós vivemos o antegozo daquilo que nós viveremos plenamente no céu. Nós vivemos sim a alegria aqui dentro da salvação. O reino de Deus está aqui em nós e ele avança a cada dia. Mas a Bíblia vai dizer que enquanto estivermos aqui no mundo caído, marcado pelo pecado, iremos padecer e sofrer perseguições. Ainda vivemos uma perseguição indireta no Brasil, mas em alguns países a perseguição já é direta. E perceba, meus irmãos, que aqui ele está dizendo para Timóteo: você precisa, Timóteo, participar do sofrimento de Cristo como bom soldado. Meu irmão, o bom soldado, quando ele está na guerra, ele grita às margens do rio Piranga: independência ou morte. O bom soldado, ele não olha para trás. O bom soldado, ele entende a voz do seu comandante e prossegue. O bom soldado, ele procura um alvo. E o alvo que o apóstolo Paulo, ele diz: eu prossigo para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Paulo, por conta disso, então, ele vai levantar essas três imagens. A imagem primeira do soldado, meus irmãos, deve ser um homem preparado e treinado, devoto à sua causa, calejado para a batalha, preparado para sofrer, que busque a vitória com todas as energias de seu ser. Paulo, nesse texto aqui, quando ele levanta a primeira imagem do soldado, ele está dizendo: o soldado ele precisa ter compromisso com aquele que a regimentou. Ele não se embaraça com outros eventos fora desta vida. Ele procura agradar o seu comandante. Meus irmãos, o nosso comandante é Jesus Cristo. Mas Paulo então levanta uma outra imagem. E aqui a imagem é do atleta. E é interessante que os regulamentos impostos sobre os atletas que participavam dos jogos públicos naquele período do apóstolo Paulo, os quais, a fim de manter padrões altos, incluíam preceitos acerca do treinamento. Com exemplo destes últimos, os competidores dos Jogos Olímpicos tinham de, diante de uma estátua de Zeus, jurar que tinham ficado
em treinamento rigoroso durante 10 meses e que cumpriu fielmente todas as regras. Paulo está olhando para isso. Dentro daquele período dos jogos que já tinham no período do apóstolo Paulo, ele observava os Jogos Olímpicos. E ali, todos esses que estavam inscritos para competir, eles tinham que jurar perante a estátua de Zeus, que eles cumpriram e treinaram fielmente durante 10 meses. E aqui o apóstolo Paulo está olhando essa imagem e está dizendo o seguinte: Timóteo, aquele que serve a Cristo, ele não pode entrar nessa competição e querer andar fora da regra. Ele não pode querer entrar dentro desse jogo e querer burlar o sistema. Ele procura seguir a imagem daquele que estabeleceu a regra, que é o próprio Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus, ele é por essência aquela pessoa que é pura e santa. Andar fora das regras é quebrar os princípios. O apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, ande na regra. E por fim ele vai dizer, a última imagem, a imagem do lavrador, que também traz a memória do trabalho árduo. Meus irmãos, é o lavrador que acorda cedo, que prepara o terreno, que lança a semente, mas também é o lavrador que tem a primeira alegria, porque antes de todos verem o fruto e colher o fruto, é ele que primeiro vê e colhe o fruto. A imagem que ele está tratando aqui é a ideia de trabalho. Aliás, a própria Bíblia vai dizer a respeito disso: o preguiçoso vai ter com a formiga. Perceba que aqui, a respeito da causa do Evangelho, Jesus está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, você precisa trabalhar, você precisa se envolver, você precisa entender isso. Meus irmãos, a pergunta é: por que lutamos? Por que seguimos a regra? Por que trabalhamos? Qual é o propósito disso tudo? Qual é a verdade que está inserida nisso? Meus irmãos, fazemos tudo isso porque você e eu estávamos destinados à morte. Fazemos tudo isso por conta de um evangelho no qual nos mostra o Filho de Deus assumindo a nossa condição e morrendo no nosso lugar. Trabalhamos não pelos nossos méritos, mas trabalhamos por conta dos méritos de Cristo e pela causa do Evangelho. Paulo então vai dizer para Timóteo: Timóteo, pondera tudo isso que eu falei, analisa, calcula, na certeza de que o Espírito Santo irá falar ao seu coração. E por último, Paulo então deixa o imperativo que é importantíssimo para nós. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Paulo agora resume o seu tema e representa Cristo como a inspiração suprema do serviço cristão. O discípulo deve ter em mente, lembrar do próprio Messias, que embora agora reine em glória, foi ressuscitado dentre os mortos. A sugestão provavelmente é que até mesmo ele, o Filho de Deus, teve de palmilhar o caminho da cruz e provar da morte antes de ser exaltado. Jesus Cristo foi o servo compromissado com a obra pelo qual foi comissionado por Deus Pai. Não burlou a regra de jeito nenhum, mas esteve entre nós como santo e não pecou. Antes, em perfeição, foi levado à morte e morte de cruz. Contudo, meus irmãos, obteve vitória sobre a morte, colhendo os frutos do seu penoso trabalho. Hendricks,
ele diz algo interessante sobre isso. Não é Nero, mas Jesus Cristo, exaltado à destra do Pai, quem tem as rédeas do universo em suas mãos, e continuará governando todas as coisas para o bem da igreja e para a glória de Deus. Por isso, não perca coragem. Aconteça o que acontecer, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo os seus propósitos. Por vezes, meus irmãos, passaremos momentos de grandes dificuldades, mas já devemos lembrar de Cristo Jesus, aquele que padeceu para nos salvar, aquele que é a base do exemplo de toda a vida cristã. Aliás, estas foram as últimas palavras do apóstolo Paulo ao seu filho amado. Paulo já estava sentenciado, estava já na fileira da morte para ser decapitado, para ser morto. Paulo, ele tem em mãos, numa prisão fria, apenas o pergaminho. Nem mesmo aqueles que estavam do lado dele permaneceram, abandonaram, todos da Ásia partiram. E agora ele escreve esses imperativos para Timóteo. As últimas palavras são sempre importantes, ainda mais quando é de um pai para um filho. Os conselhos são eternizados no coração do filho. Meus irmãos, estas são as palavras do próprio Cristo para mim e para você. Estas são as palavras do próprio Deus para mim e para você. Estas são as palavras para a igreja do Senhor. Será que temos cumprido os imperativos de Cristo? Feche os seus olhos. Deus, diante da Tua presença, Pai, nos encontramos, pedindo ao Senhor, ó Pai, que tenha misericórdia de nós. Porque quantas vezes, ó Deus, pisamos na bola, não cumprimos a Sua palavra e procuramos priorizar apenas nós mesmos. Nos ajuda, Senhor, no fiel cumprimento da Tua palavra, porque somos pecadores e vacilamos diversas vezes. Ajuda, Senhor, a Sua igreja a estar envolvida, Senhor, na Sua graça e a ser fortificada através dela, através da Sua palavra, através da comunhão, dos sacramentos. Nos ajuda, Senhor, a transmitir essa verdade que nós recebemos, a participar dos seus sofrimentos e a lembrar de tudo aquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Oramos, ó Pai, pedindo as suas bênçãos e as suas misericórdias sobre nós, no nome de Jesus. Amém.